Bom dia, me chamo Júlia, escrevi esse trabalho juntamente com a Carolina Souza Oliveira e com a professora Marina Batistetti Festoso. Ele está intitulado Educação Ambiental Crítica na Escola, um olhar a partir do estágio supervisionado. Ele tem como objetivo analisar parte de uma pesquisa desenvolvida coletivamente durante o estágio supervisionado na Universidade Federal de Lavras. A pesquisa investigou as concepções de estudantes do ensino médio sobre o ambiente escolar e a influência do ambiente externo na dinâmica escolar. Ainda, o trabalho tem como objetivo analisar uma intervenção feita por meio da regência, essa que é obrigatória, buscando contribuir para uma leitura de ambiente mais crítica e aprofundada. Bom, a primeira leitura que os sujeitos fazem é a leitura do ambiente, de acordo com Meyer, 1991. Essa leitura do ambiente acontece, primeiramente, direcionada pelos olhares da família dentro de casa e posteriormente pelas relações sociais que vão se estabelecendo no decorrer da vida. A leitura que os sujeitos fazem do ambiente é limitada, variável, de acordo com a cultura e construída por questões sociais externas a ele. Ou seja, o sujeito não tem muito controle sobre essa leitura nos anos iniciais de sua vida, de acordo com Martins 2012. A percepção ambiental, por sua vez, ela é construída, mediada pela cultura. Dessa forma, ela pode ser revista, transformada por meio de uma construção social e aprendida pelos sujeitos, através da educação. A educação vai ter papel importante de forma que ela vai possibilitar discussões contextualizadas e críticas, e isso fará com que os sujeitos ampliem seus horizontes acerca dessas questões. Bom, já que estamos falando em meio ambiente, as transformações que são feitas neste são oriundas de uma determinada forma de produzir a vida em nossa sociedade. E essa forma, como nós conhecemos, é um sistema capitalista que visa o acúmulo de capital privado, que é possibilitado a partir da exploração e alienação, tanto dos seres humanos quanto da natureza. E, de acordo com o Trem, para superarmos esse modelo, é necessário uma mudança radical, uma nova forma de ser e estar no mundo que consiga inserir o homem na natureza e entender esse como ator principal nas transformações que são ocorridas. Nesse contexto, Meyer, 1992, diz que o meio ambiente é todo espaço natural ou antropizado, cujas relações se estabelecem por meio do trabalho e que por isso está constantemente sendo transformado. Ainda Meyer dirá que o meio ambiente ele abriga os seres vivos do planeta e é palco da luta de classes. A educação, como já dissemos, tem papel importante na compreensão crítica do ambiente. E é possível fazer essa compreensão aliando ciência e arte, de acordo com o Nascimento Júnior. Isso é possível porque tanto a ciência quanto a arte, apesar de serem sistemas de conhecimentos diferentes, eles são produzidos pelo homem e esse homem está inserido na natureza. E a arte entra nessa questão, uma vez que o estágio supervisionado permitiu que essa discussão sobre o ambiente fosse iniciada a partir da arte, mais especificamente a partir de pinturas da Tarsila do Amaral, onde essas foram utilizadas como meio problematizador para que a questão ambiental fosse instigada. O estágio supervisionado, dessa forma, ele tem um papel muito importante, de acordo com Pimenta, na construção da praxis docente, pois é o momento que os estudantes de licenciatura adentrarão as escolas e, com isso, terão contato com essa nova realidade em que atuarão futuramente. Pimenta ainda diz que o estágio supervisionado deve ser visto como uma forma de intervenção na realidade escolar, e isso pode ser feito por meio da pesquisa. E Oliveira, 2008, diz que o estágio como pesquisa vem como possibilidade de construir uma visão articulada de futuro professor-pesquisador, que atuará ativamente na realidade escolar. Bom, esse estágio corresponde ao terceiro estágio supervisionado e ele tem como objetivo a compreensão do ambiente escolar e seu entorno. Para que esse objetivo fosse alcançado, decidiu-se pela construção de uma pesquisa coletiva, onde os estudantes de escolas públicas que eram acompanhados seriam entrevistados por meio de um questionário e essas respostas seriam analisadas buscando responder às questões acerca do ambiente.
Foi feito, antes de adentrarmos a escola, um mapeamento, uma discussão sobre o mapeamento ambiental proposto por Meyer, em 1991, que diz respeito à observação do ambiente escolar de forma a considerar seus aspectos históricos, políticos, sociais, ambientais, enfim, de forma a entender o ambiente em sua totalidade. As observações que foram feitas nas escolas serão tomadas como dados dessa pesquisa e, de acordo com Tozoni Reis, o pesquisador, apesar dele não interferir diretamente naquela realidade, ele não é neutro àquilo que acontece. Além disso, o estágio teve uma preocupação em inserir a arte nas discussões da universidade e nas regências. Então, a regência que foi feita utilizando uma música, ou seja, a arte, será também analisada aqui. Especificamente sobre a pesquisa, foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa e ela partiu da necessidade de compreender o ambiente escolar e seu entorno. E para isso, nós traremos um recorte da pesquisa, sendo analisadas apenas as duas primeiras questões da pesquisa feita, sendo elas: descreva o ambiente escolar e seu entorno, e você acha que o ambiente externo influencia o que acontece dentro da escola? Se sim, como? Foram entrevistadas duas turmas do ensino médio, sendo a primeira turma com 26 e a segunda com 15 sujeitos, e as respostas foram analisadas de acordo com análise de conteúdo, que leva em consideração o contexto político, econômico e cultural, e permite a produção de ideias críticas e transformadoras, de acordo com Tozoni Reis. Bom, as observações do ambiente escolar pela estagiária são os nossos primeiros resultados de discussão. Ao adentrar a escola, a gente consegue perceber que ela é um mundo que reflete a sociedade e deixa mais evidente as contradições do sistema e de nossa desorganização social. Diante disso, é possível perceber na escola racismo, desigualdade de gênero, desigualdade de classe, e são coisas que influenciam diretamente esse cotidiano escolar. Além disso, foi possível observar que a escola está inserida em um contexto urbano e isso tem implicações diretas no cotidiano, visto que é bombardeada com barulhos, pessoas passando e conversando ao redor da sala de aula o tempo todo. Outro ponto que salta aos olhos é que a escola não possui ambientes arborizados, ou seja, fala-se muito de árvores, de natureza, verde, mas os estudantes passam metade do dia em um ambiente que não possibilita esse encontro. Além de não haver ambientes arborizados, o ambiente escolar não conta com local para a prática de esportes, sendo sujeitos, então, tolhidos ao praticar algum esporte dentro da escola, pois atrapalha as aulas que estão acontecendo. E essas observações se relacionam com as respostas dos estudantes que nós veremos a seguir. Nenhum estudante, agora falaremos da descrição do ambiente pelos estudantes que diz respeito à primeira pergunta. Nenhum estudante mencionou as árvores, nenhum aluno descreveu o ambiente que existe no entorno da escola. 10 dentre 41 se remeteram ao barulho presente na escola. 6 estudantes mencionaram as pessoas, 7 estudantes apontaram a bagunça, 4 citaram a prática dos professores ao descrever o ambiente escolar e alguns apontaram o fato de não haver quadras de esportes, o que se relaciona com o que já foi dito. 2 alunos se remeteram à localização da escola ao descrever o ambiente escolar e seu entorno. Ou seja, foi possível perceber uma certa heterogeneidade na compreensão que esses possuem sobre a questão que foi colocada. Os estudantes, eles estão e percebem o ambiente escolar de diferentes maneiras, o que está relacionado às socialidades socioeconômicas e culturais. Por isso, eles não têm todos os mesmos olhares acerca dessa questão. É necessário, rapidamente, entender o que é o ambiente escolar. De acordo com Meyer, a escola, juntamente com as relações que são estabelecidas com professores, alunos, funcionários, seu entorno e a comunidade, caracterizam esse ambiente. Assim, ao falar em ambiente escolar, o que se tem é um aglomerado de processos que estão em contínua transformação, que são resultantes das relações que são estabelecidas nesse local, aliados a fenômenos naturais. Assim, é importante destacar que os estudantes consideraram que o ambiente escolar é conformado por questões sociais, pois eles trouxeram elementos além do verde, como, por exemplo, a prática dos professores, as próprias pessoas, o barulho. E isso vai contra uma visão hegemônica, que trata que o ambiente é somente natureza verde e, por último, o ambiente construído. No entanto, a descrição que os alunos fizeram aconteceu de forma fragmentada, pois eles não conseguiram relacionar em sua fala como tais elementos se relacionam.
O ambiente, de acordo com Meyer, em 1991, acaba nos passando desapercebido ao passo que nos acostumamos a estar inserido nesse diariamente, de maneira a não reparar nas mudanças que ocorrem, deixando de lado a capacidade de observação e naturalizando a realidade no qual estamos inseridos. Meyer também aponta que os estudantes nunca foram ensinados a olhar de maneira crítica para o ambiente, já que comumente percebemos nos livros e até mesmo na prática de alguns professores uma visão tradicional no que diz respeito a essa temática. Nesse sentido, Tozoni Reis aponta que é importante e necessário construir uma outra forma de ver a educação ambiental, de maneira que essa seja inserida cotidianamente nas discussões escolares e que entendam o homem como parte da natureza. Como os alunos percebem a influência do ambiente externo na escola? 20 estudantes apontaram sobre o barulho que existe fora da escola, que influencia dentro, 8 apontaram conflitos que acontecem fora da escola e 2 estudantes escreveram sobre as drogas. Bom, quando eles são indagados diretamente sobre o entorno escolar, eles conseguem trazer alguns elementos. No entanto, essa influência se materializa no barulho, que foi a questão que mais alunos apontaram. A análise das fases dos estudantes reitera como a visão que eles possuem sobre essa questão é fragmentada no que diz respeito ao ambiente, pois, mais uma vez, eles não conseguem relacionar as questões que eles trazem. Nesse sentido, Saviani, em 2005, aponta que a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. Com isso, a escola precisa formar sujeitos que consigam enxergar a realidade de forma holística, para que os sujeitos consigam enfrentar as disputas sociais e políticas que surgem de uma sociedade como a nossa. Tozoni e Campos, 2015, apontam que a educação tem como objetivo realizar essa tarefa de formação, através de um processo de conscientização que significa conhecer e interpretar a realidade e atuar sobre ela, construindo-a. Com isso, esse processo educativo, ao construir o ser humano como de fato humano, reconstrói a realidade na qual ele objetiva como humano. A educação escolar é uma das formas, não a única e muito menos é possível de fazer sozinha, de lutar contra o esvaziamento da dimensão educativa dos processos ambientais, de acordo com Teixeira, Agudo e Tozoni Reis em 2017. Loureiro e Tozoni Reis apontam que, ao entender que o ambiente vai muito além de alguma definição ou elementos que o compõem, os sujeitos poderão entender as raízes da crise ambiental, social e política, que, em última instância, é uma crise sistêmica inerente ao modo de produção capitalista. Bom, agora dizendo sobre a regência, ela aconteceu em meados de setembro de 2019, momento esse em que a floresta amazônica estava em chamas. Com isso, levando em conta a pedagogia histórico-crítica, elaborada por Saviani, partiu-se da prática social, que era aquela queimada, que é comum a professores e alunos, e essa prática social é o primeiro passo da prática pedagógica. Como recurso, foi utilizada uma música chamada A Saga da Amazônia, de Vital Farias. A partir da música, foi perguntado se os estudantes gostaram e sobre o que a música falava, iniciando assim a problematização, que é o segundo passo da pedagogia histórico-crítica. Em um dos momentos da aula, um estudante questionou quando a música foi composta, pois ela trazia elementos que permitiam a reflexão de coisas atuais que estavam acontecendo. Mas aí questionamos o porquê dessas questões estarem sendo mais noticiadas agora, já que sempre aconteciam, já que a música é antiga e falam sobre as mesmas coisas. Com isso, trouxemos o exemplo do dia que o céu de São Paulo ficou preto às 16 horas da tarde. Bom, ou seja, estava chamando mais atenção agora porque estava afetando mais pessoas e mais lugares. O fogo, assim como todos os elementos que os estudantes trouxeram ao descrever o ambiente escolar, é aparente, mas ele por si só, assim como o barulho, não explica o porquê as queimadas estavam acontecendo, quem elas estavam afetando e todos os pressupostos que estão por trás dela. A partir do momento que a prática social é colocada em pauta e se parte dela para a construção do conhecimento, é possível vislumbrar o conteúdo em suas diversas dimensões: social, cultural, histórica, política e ambiental. E para que os estudantes pudessem perceber que aquele evento, ou seja, o fogo, determinado por múltiplas variáveis, foi
foi preciso problematizar a visão anterior que tinham, encaminhar para a próxima etapa da prática pedagógica histórico-crítica, que é a instrumentalização. Nesse momento, discutiu-se sobre como o que acontece na Amazônia pode afetar outros estados e até mesmo outros países, como, por exemplo, os rios voadores, que a floresta amazônica consegue ser responsável pela chuva em diversas regiões do país. Enfim, tais discussões e a integração desses elementos na relação com aquilo que estava apenas aparentemente perceptível no início da aula, o fogo, buscam fomentar uma compreensão mais ampla e crítica da realidade por cada um dos aprendentes. O momento da catarse, que é o momento culminante do processo educativo, tratando-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais transformados agora em elementos ativos da transformação social. É fundamental que o processo de ensino parta da prática social, se relacione com questões políticas, sociais e culturais e aborde problemas da sociedade, buscando contribuir socialmente e se configurando como educação política. A partir de todos esses passos da pedagogia histórico-crítica que foi tomada na regência, os estudantes, tanto os estudantes quanto os professores, elaboraram uma nova prática social, que é a última etapa da pedagogia histórico-crítica, que consiste em um momento que os estudantes e os professores enxergam todos aqueles acontecimentos com novos olhos, com novos conceitos, de uma outra forma. Bom, a partir da análise escrita desse trabalho, é possível considerar a importância do estágio supervisionado na formação de professores, já que é a partir desse momento que os estudantes de licenciatura adentram a escola e podem ter contato com essa realidade na qual irão atuar futuramente. Pode-se perceber que os estudantes possuem uma visão fragmentada do que é o ambiente escolar, além de não saber dizer de maneira ampla como o ambiente externo influencia na dinâmica escolar. Foi muito importante perceber essas questões devido ao fato de que agora é possível ver como os estudantes enxergam a realidade e onde nós podemos atuar. Por isso é necessário um investimento na formação inicial de professores. É possível considerar também que o diálogo estabelecido entre a educação ambiental e a pedagogia histórico-crítica pode ser muito frutífero para o desenvolvimento de práticas pedagógicas como meio de formação de sujeitos que compreendam e possam intervir na realidade. Ainda é possível destacar a importância dos professores serem formados em uma concepção mais crítica de educação e de ambiente, para que essa mesma concepção crítica seja refletida em suas práticas sociais. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação do trabalho e muito obrigada.